Na noite anterior nós falamos a respeito do Antigo Testamento e hoje nós vamos dar continuidade à nossa palestra falando a respeito do Novo Testamento. Eu queria que você abrisse sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quando o apóstolo Paulo escreve essa primeira carta, ele começa no capítulo 1, a partir do verso 2, falando daquilo que o convencia de que os tessalonicenses de fato haviam se convertido. E no verso 5 ele diz: porque o nosso evangelho não chegou até vocês, não somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção. E no verso 6, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. E essas passagens mostram que o apóstolo Paulo entendia que aquilo que ele pregava e que ele ensinava era de fato a palavra de Deus. Eu estou dizendo isso para dizer que, para explicar que é minha convicção que os apóstolos e escritores do Novo Testamento, eles tinham relativa consciência de que estavam sendo usados por Deus para determinar ao povo de Deus aquilo que Deus queria e que a palavra deles era para ser recebida como, de fato, palavra de Deus, como realmente o era. E com isso eu quero orar com vocês e começar sem demora a nossa segunda palestra. Ó Pai, a Tua palavra veio com poder e autoridade, e não somente entre os tessalonicenses, mas através da pregação dos apóstolos, alcançou o mundo da época e nos chega até o dia de hoje, mediante a palavra escrita. Nós oramos que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento para entender mais a respeito dessa palavra, para que possamos amá-la, possamos respeitá-la, usá-la da maneira correta. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou começar falando um pouquinho a respeito de revelação escrita. Deus se revelou através da natureza, isso é muito claro. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Lá em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que Deus se manifestou através das coisas criadas, de forma que as pessoas são indesculpáveis e no dia do juízo ninguém vai poder dizer que não tinha conhecimento de Deus, uma vez que o que de Deus se pode conhecer foi manifestado na natureza. E não somente isso, a Bíblia também nos ensina que Deus se revela na consciência de cada pessoa, uma vez que nós ainda portamos a imagem de Deus, mesmo manchada pelo pecado. Em Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo faz referência à lei de Deus escrita no coração dos pagãos e dá como evidência disso que eles sabem distinguir entre o bem e o mal e que eles se acusam e se defendem mutuamente, exatamente porque tem um referencial guardado no seu coração. Essas duas revelações, a revelação natural e a revelação na consciência da imagem de Deus, elas são suficientes para nos convencer da existência de um Deus que não é a natureza, é distinto da sua criação, um Deus que é todo-poderoso e diante de quem um dia nós compareceremos. Essas revelações, entretanto, não são suficientes para nos dizer de que forma nós podemos chegar até esse Deus, agradá-lo, receber dele o perdão, a proteção e viver de uma forma que lhe dê prazer aqui nesse mundo. Para isso, Deus nos deu a revelação escrita ou a revelação especial, onde Ele responde essas questões e onde Ele se apresenta como Criador de todas as coisas, diz o seu nome, revela ou faz uma análise do estado em que a humanidade se encontra, que é de perdição, apresenta o seu plano eterno de redenção mediante a encarnação do seu Filho e chama todos ao arrependimento e à fé para que possam gozar do mundo novo que Deus pretende realizar. Então, a revelação escrita é muito importante para nós, porque é nela que nós encontramos o Evangelho. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. E ele diz isso nos versos 16 e 17, e no verso 18 ele diz: porém, a ira de Deus se revela do céu. Céu aqui representando a criação,
que revela a existência de um Deus, e um Deus que está irado com a humanidade, mas no Evangelho nós descobrimos como é que esse Deus justifica pecadores. Essa revelação é mediante escritos inspirados e infalíveis. Quando nós falamos de inspiração, lembramos que não estamos falando aqui de inspiração mecânica, como por exemplo no Espiritismo, onde a pessoa é tomada por uma entidade, perde os sentidos e escreve lá algumas coisas. Não foi assim que Deus escreveu a Bíblia. Deus preservou, levantou pessoas, agiu na vida de pessoas, respeitando o conhecimento delas, respeitando as capacidades que essas pessoas tinham, a posição que elas ocupavam, e através delas Deus fez registrar sua palavra, como nós ouvimos na palestra anterior, no caso do livro do profeta Jeremias, onde houve todo um processo de escrituração da revelação de Deus. Nós chamamos essa revelação de orgânica, porque existe uma cooperação, por assim dizer, entre Deus e o homem na produção desses escritos que nós chamamos de escritura sagrada. E dizemos que essa inspiração também é plenária, porque se estendeu a cada palavra. Deus inspirou não somente conceitos, mas Ele inspirou inclusive palavras. Então nós cremos nisso, que a revelação especial, ela é infalível, ela é inerrante, ela foi produzida de maneira orgânica, ela não caiu pronta do céu, e que ela é plenária. Até as suas palavras são inspiradas por Deus, o Espírito Santo escreveu ou escolheu as palavras que ele queria. A palavra cânon, que geralmente é usada para se referir à coleção dos 66 livros que nós temos na Bíblia, significa medida. Era uma vara que era usada lá no mundo do Oriente como instrumento de medida, como um metro que a gente tem. Eu me lembro quando era criança que eu ia com minha mãe comprar fazenda, pano, para fazer roupa nas lojas que não existem mais hoje. E lá dizia, eu quero 3 metros de pano. E o balconista tinha aquele metro, geralmente uma vara de madeira amarela, contendo a numeração direitinho, e ele media 3 vezes o metro para entregar à mamãe ou quem fosse comprar. Então, aquela vara, em grego, se chama cânon. Então, esse é o nome que nós damos à coleção dos livros da Bíblia. É um cânon, é uma medida, é um número certo de livros que foram inspirados e que nós recebemos. No total, esses livros constituem a revelação especial de Deus. São 66 livros, 39 do AT, 29 do NT, e somente a Bíblia, composta desse cânon, para nós é a palavra de Deus inspirada. Nada mais. Nós falamos ontem da produção de outros livros que aconteceram durante o período pós-apostólico, aliás, no período intermediário entre Malaquias e João Batista, e também no período pós-apostólico, mas que não foram reconhecidos pelos cristãos do período pós-apostólico como sendo parte do cânon, daquele conjunto de livros inspirados por Deus e eles somente. Nós não reconhecemos a inspiração divina de nenhum outro escrito. E nesse ponto a Bíblia é diferente de toda a literatura. Ela tem características de literatura porque é um livro e deve ser lida como qualquer livro. Tem que prestar atenção ao contexto, procurar a intenção do autor, comparar passagem A com passagem B. Temos que ler a Bíblia como nós lemos qualquer outro livro. Mas também há um sentido em que nós lemos a Bíblia como nenhum outro livro, uma vez que somente ela é inspirada por Deus. Daí a necessidade de você orar, pedir iluminação, estar aberto à direção do Espírito Santo para que você chegue ao conhecimento salvador da revelação de Deus que está aqui nessas páginas. Nós vimos ontem um pouquinho a respeito do cânon do Antigo Testamento e eu vou fazer uma brevíssima recapitulação por amor daqueles que não estavam aqui ontem à noite. O Antigo Testamento é composto dos livros escritos antes de Cristo que os judeus, Jesus e os autores do NT consideravam inspirados por Deus e que são os atuais 39 livros do cânon.
O cânon hebraico, ele é arranjado diferente do cânon cristão. Nós mencionamos isso também. É composto de lei, ou Torá, que são os 5 livros de Moisés, os profetas, Nebiim, e veja só o que é que compõe os profetas: Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os 12 profetas menores ocupam a seção profetas na Bíblia hebraica. Tem profeta aqui, você vê que a divisão é diferente. Na nossa Bíblia hebraica, Josué, por exemplo, está entre os livros históricos, mas ele faz parte dos profetas na Bíblia hebraica. E vem os escritos, Ketuvim, Salmos, Jó, Provérbios, Ruth, Esté, Eclesiastes, Lamentações, Cântico dos Cantos, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Daniel, que na nossa Bíblia está nos profetas, mas que no cânon hebraico ele foi colocado lá nos escritos. Eu já dei o motivo ontem. Mas fora esse arranjo diferente dos livros, são os mesmos 39 livros que os judeus reconheciam como inspirados por Deus e que nós historicamente mantemos como sendo essa revelação escrita que Deus fez de si mesmo. Também nós falamos de como esses livros foram reconhecidos, porque havia muitos candidatos, havia outros livros, mencionamos inclusive livros que são citados no Antigo Testamento. Eu disse que não sabemos ao certo como todos eles vieram a compor o cânon, mas o que nós sabemos é isso, que a lei, os 5 livros de Moisés, formam a base, o alicerce do cânon do Antigo Testamento. Os profetas explicaram e aplicaram o Pentateuco em seus escritos, e os chamados escritos mostram como o que Moisés escreveu funciona na vida diária, no dia a dia, nos relacionamentos, como nação, como país, como igreja e assim por diante. Então parece que o critério de canonicidade do Antigo Testamento era o espírito profético de acordo com o ensino de Moisés. O que fugia do ensino de Moisés não podia ser considerado como palavra de Deus. O próprio Moisés disse isso lá no livro de Deuteronômio. Ele disse que se aparecesse um profeta que anunciasse um prodígio, o prodígio acontecesse, e aí o profeta dissesse, vamos e sirvamos a outros deuses, então Moisés diz, não vão, porque é um falso profeta, porque o que ele está dizendo é contrário à revelação que eu estou dando a vocês. Então, Moisés, o ensino de Moisés era a pedra de toque para a canonicidade do Antigo Testamento, espírito profético. Na época de Jesus e dos apóstolos já se conhecia esse cânon, que é referido no Novo Testamento como lei, profetas, escritura, palavra de Deus. Os autores do Novo Testamento citam quase todos os livros do cânon hebraico, concentrando naqueles 3 que eu falei, que são Deuteronômio, Salmos e Isaías, à exceção de Ester. Ester é o único livro do Antigo Testamento que a gente não encontra referência, citação ou alusão no Novo Testamento. O resto é citado, aludido ou ecoado. Os autores, esse processo de organização do cânon pode ter acontecido durante o cativeiro babilônico, quando os judeus não tinham mais templo para realizar o culto e tudo girava no estudo das Escrituras nas sinagogas. Esse é um desenvolvimento muito importante. O judaísmo era uma religião que concentrava-se nos sacrifícios e no ministério levítico, que era feito no Templo de Jerusalém. Quando o templo foi destruído, os judeus ficaram sem religião, porque a religião dele dependia de um lugar, dependia de um altar, dependia de sacerdotes e dependia de animais. Como é que os judeus sobreviveram lá no cativeiro, sem oferecer sacrifício, sem templo, sem sacerdote, sem o local de adoração? Eles criaram as sinagogas. As sinagogas eram o local de encontro em que eles liam a Escritura. Com o tempo, a sinagoga se tornou parte do judaísmo. Os rabinos diziam que a leitura da lei valia mais do que sacrifícios. E você se pergunta como é que o judaísmo moderno permanece até o dia de hoje, porque há 2000 anos que os judeus não oferecem sacrifícios. Eles não têm templo, não têm sacerdote, não têm sacrifícios de animais, mas eles continuam existindo como religião. O que é que houve?
eles se adaptaram à perda do templo, dos sacrifícios, dos levitas, dos altares e dos animais. E a adaptação foi dar à lei de Deus uma projeção, uma posição que ela não tinha antes, porque tudo centrava no templo. Quem lia a lei eram os levitas lá no templo, que ensinavam o povo na lei. Isso não tinha mais, mas agora surge a figura do escriba, surge a figura do rabino, e depois surge o partido dos fariseus e dos saduceus nas guerras dos macabeus contra o Império Helênico, que eu mencionei ontem. É por isso que quando você começa a ler o Novo Testamento, você encontra com, primeiro, os fariseus, e a Bíblia não diz de onde eles vieram. Os fariseus não aparecem no Antigo Testamento, aparecem no Novo. Mas quem são eles? De onde vieram? Jesus aparece indo na sinagoga. O que é uma sinagoga? Não tem no Antigo Testamento. Não é? Então, são coisas que surgiram durante o período intertestamentário entre Malaquias e João Batista. E nesse período, deu-se uma grande ênfase à revelação escrita como substituta para os sacrifícios, uma vez que os judeus eles eram impossibilitados de fazer isso aí. Na época de Jesus, portanto, esse processo já havia sido completado, o cânon já estava fechado, era conhecido como lei, profeta, escritura, palavra de Deus, e tinha um local ou uma posição preeminente ou proeminente no judaísmo. É por isso que e aí os mestres da lei, os copistas, eles passaram a produzir interpretações das escrituras. A coleção das interpretações dos rabinos chamava-se Midrash. Esse era o primeiro nome. Então era a coleção das interpretações dos rabinos. Com o tempo, juntou-se essas coleções e veio então o que veio a ser chamado de Mishnah, que era a coleção dos midrashes que os rabinos faziam do Antigo Testamento. Como isso aconteceu basicamente em dois lugares, lá na Judéia, em Jerusalém, e no Egito, em Alexandria, apareceu o Talmud, que era a coleção final e completa. Tem o Talmud babilônico e o Talmud de Jerusalém. Então, hoje, os judeus, além de ter o Antigo Testamento, eles têm também o Talmud e o Mishnah, que é a coleção das interpretações. Foi a isso que Jesus Cristo disse: vocês estão oferecendo a Deus segundo um culto segundo a sua tradição. Jesus condenou fortemente a tradição oral dos rabinos, porque eles tinham interpretações esdrúxulas. E então, por exemplo, uma vez que eles acusaram Jesus: por que teus discípulos vêm lá do mercado e não lavam as mãos antes de comer? Isso não está na lei de Moisés, mas estava lá no Midrash, estava lá na tradição rabínica. Por que teus discípulos quebram espigas de milho no sábado? Não era proibido na lei de Moisés, mas era proibido na lei oral, na tradição dos rabinos. Então, tudo isso mostra a importância do Antigo Testamento no tempo do Novo Testamento. Antigo Testamento para nós, né? Mas as escrituras hebraicas eram consideradas como a revelação maior e final de Deus. Elas tinham uma posição central no judaísmo. Ela já tinha produzido uma coleção de comentários e comentários dos comentários, que é bom lembrar, eles só ganharam forma escrita no século III. Mishnah, Talmud, só século III. Até lá era feito oralmente e em aramaico. A interpretação aramaica do Antigo Testamento era chamada de Targum, tá certo? Eu estou dando esses nomes porque depois o pastor Ronaldo disse que ia fazer um teste, né? Uma prova tipo teste com vocês, e quem não passar, tinha um castigo que eu não sei o que é, pastor, mas a gente vai descobrir depois, tá certo? Muito bom. Agora vem a questão: se para os judeus o Antigo Testamento tinha esse valor, essa importância, era a própria palavra de Deus, equivalia a oferecer sacrifícios, ouvir a palavra de Deus ensinada pelos sacerdotes no templo e pelos rabinos nas sinagogas era considerado como
os preceitos principais do judaísmo, com que autoridade os primeiros cristãos pegaram os escritos deles e colocaram ao lado da escritura hebraica? Com que autoridade? É muito ousado isso, não é? Não seria a mesma coisa hoje a gente tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, aparecer um grupo que dizia assim: o que nós estamos escrevendo e que nós estamos produzindo é tão inspirado quanto a Bíblia de vocês. Então, a nossa Bíblia, ela é Antigo Testamento, Novo Testamento e Novíssimo Testamento, que é escrito pelos nossos pastores, nossos missionários, e nós vamos agora colocar ao lado da Bíblia, porque tem a mesma autoridade e a mesma inspiração. O que é que vocês achariam disso? Entende por que os judeus perseguiam os cristãos? Porque eles diziam que os livros que eles escreveram tinham a mesma autoridade que as escrituras hebraicas. E que foi o mesmo Espírito que inspirou Daniel, inspirou Jeremias, inspirou os 12 profetas menores, era o mesmo Espírito que inspirou Mateus, Marcos, Lucas e João a escreverem os evangelhos, o livro de Atos, Paulo a escrever suas cartas, o autor de Hebreus, Tiago. Era o mesmo Espírito, e por isso eles se sentiram autorizados a colocar o Novo Testamento ao lado do Antigo, que virou Antigo, né? Colocar o que eles escreveram ao lado da Bíblia hebraica, e aí foi então que virou, a Bíblia hebraica virou Antigo Testamento, e os escritos dos cristãos virou Novo Testamento. Com que autoridade eles fizeram isso? Algumas coisas. Primeiro, o nascimento, morte e ressurreição de Cristo eram um cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Os primeiros cristãos estavam convencidos que a morte de Cristo, a ressurreição dele e a entrada dos gentios na igreja era o cumprimento daquilo que os autores do Antigo Testamento tinham dito. Nada mais justo, então, de que você colocar o cumprimento ao lado da profecia. O Antigo Testamento profetiza, anuncia, é o tipo. O Novo Testamento é o antítipo, é a complementação, é a consumação, é o cumprimento. Então, é justo que você coloque ao lado da profecia o cumprimento dela. Antigo Testamento, profecia. Novo Testamento, cumprimento. Antigo Testamento, promessa. Novo Testamento, cumprimento da promessa. Por isso, o Antigo Testamento, tipo. Novo Testamento, antítipo. Então, nada mais justo que os cristãos colocassem os seus escritos que falavam a respeito da morte, da ressurreição, exaltação e glória de Cristo ao lado dos escritos da Bíblia hebraica, porque eram o cumprimento daquilo que elas diziam. Então, essa é a primeira razão. A segunda razão foi o reconhecimento de que os apóstolos eram os legítimos sucessores dos profetas do Antigo Testamento e intérpretes autorizados do Antigo Testamento. Você já fez a pergunta, quem é que substituiu Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel? Eram profetas, eles falavam, assim diz o Senhor, eles eram canal da revelação escrita, eles eram inspirados por Deus. Quem, depois de Cristo, tomou o papel dos profetas do Antigo Testamento? Não os profetas do Novo, aqueles profetas que profetizavam lá na igreja de Corinto, lá na igreja de Éfeso, não. Mas foram os apóstolos de Cristo. Os apóstolos de Cristo são os continuadores dos antigos profetas do Antigo Testamento. Portanto, os escritos deles estão no mesmo pé de igualdade. Os apóstolos foram chamados diretamente por Cristo, eles foram testemunhas da ressurreição de Jesus, é por isso que nós não temos apóstolos hoje, porque para ser apóstolo tinha que ser testemunha da ressurreição de Cristo, ter visto o Cristo ressurreto, e o último que viu foi Paulo, ele mesmo diz em 1 Coríntios 15, que depois de Cristo ter aparecido a muitos, por último de todos apareceu a mim. Você vai dizer, mas e João Batista lá no Apocalipse? Aquilo não é uma aparição de Cristo, ele teve uma visão de Cristo, como Paulo teve algumas visões, mas Cristo aparecer com o corpo da ressurreição,
A última vez que ele fez isso foi no caminho de Damasco, ao judeu Saulo de Tarso, quando estava perseguindo os cristãos. Depois disso, Cristo nunca mais se manifestou fisicamente, gloriosamente, ao seu povo e a ninguém. Porque o próprio Paulo diz: eu sou o último de todos. Eu sou um nascido fora de tempo, porque a mim, o menor de todos, me foi dada essa graça de ser um apóstolo de Cristo Jesus. São, portanto, os apóstolos, os continuadores dos profetas do Antigo Testamento. E os escritos dele, a partir dessa perspectiva, são a continuação dos escritos do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, o cumprimento dela. Também tem essa foi a segunda razão. A terceira razão pela qual os primeiros cristãos colocaram os seus escritos ao lado da Bíblia hebraica, formando um único livro, é a promessa de Cristo. Cristo virou-se para os apóstolos numa certa ocasião, está no livro de Evangelho de João, nos capítulos de 14 a 16, e ele prometeu que mandaria o Consolador, o Espírito Santo, e que não deixaria o seu povo órfão. E ele disse: o Espírito Santo vai guiar vocês em toda verdade. Embora os cristãos em geral possam se apropriar dessa promessa, mas ela foi dada originalmente aos apóstolos de Cristo, de que o Espírito Santo haveria de guiá-los a toda a verdade. E como então os apóstolos de Cristo descobriram a verdade? Lendo o Antigo Testamento da maneira correta. Na época de Paulo, quando era fariseu, ele lia o Antigo Testamento, mas ele não via Cristo ali, nada. Na verdade, ele achava que dizer que Cristo era o Messias era uma interpretação errada do Antigo Testamento. Por isso que ele perseguia os cristãos. Quando Cristo apareceu para ele no caminho de Damasco, Cristo abriu os olhos de Paulo, e Paulo entendeu que Jesus de Nazaré era o Messias. Então, a partir da conversão, Paulo agora olha para as Escrituras de outra maneira. E é nesse sentido, e eu não estou dizendo isso no sentido de um determinado pastor, que Cristo é a chave hermenêutica das Escrituras. Nós rejeitamos a maneira como um determinado pastor usa esse termo. Mas não está errado ao dizer que somente quem crê que Jesus é o Messias é que pode entender corretamente o Antigo Testamento. Sabe onde é que Paulo explica isso? Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Ele pega aquela passagem em que Moisés, quando desce do monte, depois de 40 dias, o rosto dele brilhava, a ponto dele ter que colocar um véu, que a gente pensa que era para não encandear as pessoas, como o farol alto de um carro, né? O véu não era para não encandear as pessoas, o véu é para que os judeus não percebessem que a glória, o brilho do rosto de Paulo estava sumindo todo dia. Todo dia desaparecia um pouco a glória, o brilho glorioso do rosto de Moisés. Eu falei Paulo, mas é Moisés. Paulo pega essa passagem e diz que até os dias dele, aquele véu permanece na cara dos judeus. Ou seja, os judeus leem Moisés todos os sábados, mas eles não entendem o que Moisés está dizendo. Eles pensam que a lei foi dada para a salvação deles. Eles pensam que os profetas estão falando de um Messias glorioso que viria resgatar Israel do cativeiro romano. Mas Paulo diz que quando um judeu se converte a Cristo, o véu é tirado. E aí, agora, ele pode ler o Antigo Testamento da perspectiva correta. E aí Paulo, inclusive, diz: onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Versículo que tem sofrido muito nas mãos dos dirigentes de louvor, né? Que pensam que isso está falando de dançar, liberdade para pular, dançar, dar capoeira, pirueta, salto triplo mortal, subir em pau de sebo, né? Durante o culto, porque onde tem o Espírito do Senhor tem liberdade para você cultuar do jeito que quiser.
O texto não está falando disso. Velha regra, texto tem que ser usado dentro do contexto. A liberdade ali é liberdade hermenêutica, para você ler o Antigo Testamento livremente, sem o véu que impede você de entender o significado da escritura hebraica. Então veja, o caminho que Paulo fez ilustra bem o nosso caminho. Às vezes as pessoas pensam assim: se você der uma Bíblia para um incrédulo e mandar ele ler, ele vai entender tudo, ele vai compreender e aí ele vai aceitar Jesus. Vai não. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. O caminho tem que ser o contrário. Primeiro ele tem que se converter. Aí ele vai entender a Bíblia. Aí ele vai entender o Antigo Testamento. Então foi isso que Jesus disse quando prometeu que o Espírito da verdade guiaria os seus discípulos em toda a verdade. Os discípulos de Cristo eram capazes de interpretar o Antigo Testamento e achar Cristo onde as pessoas não viam. Imagina uma conversa de Paulo com um judeu não convertido. Como é que vocês não percebem que Cristo é claramente ensinado no Antigo Testamento e o judeu onde? Por exemplo, os animais que morreram, que sangraram, que foram derramados como pagamento pelo pecado no dia do Yom Kippur. Cristo morreu na cruz. Mas Cristo era um homem, era um pecador. Ele nunca cometeu pecado. Diga um pecado que ele cometeu. Está óbvio que os sacrifícios apontavam que o Messias haveria de sofrer, que o Messias haveria de penar. Mas vocês estão exagerando. Não, por exemplo, leia só, lá em Isaías, Oséias, Amós, Deus fala que vai chamar um outro povo que não a nação de Israel. O que é que ele estava dizendo? Que os gentios também fazem parte do povo de Deus. Não pode ser, gentil, nunca. O Messias é para Israel somente. Eles não viam. Mas os autores do Novo Testamento eram capazes de encontrar Cristo em passagens onde os judeus olhavam e diziam: tem nada aqui. Mateus, por exemplo, pega Oséias, aquela passagem que diz: do Egito chamei meu filho, e que no contexto significa a saída do povo de Israel lá do Egito, e Mateus diz que aquela passagem se refere à vinda do menino Jesus do Egito de volta para a sua terra depois que Herodes morreu. Os apóstolos de Cristo eram intérpretes autorizados do Antigo Testamento, porque eram guiados pelo Espírito Santo a sentidos, a significados que não podiam ser percebidos a olho nu, mas somente mediante o Espírito Santo. E essa interpretação, o resultado dessa interpretação é o Novo Testamento. Os apóstolos, então, e os discípulos de Cristo, e os primeiros cristãos entenderam que a pregação apostólica era o resultado daquilo que Cristo tinha dito. O Espírito Santo vai guiar vocês em toda a verdade. Então, os escritos deles e daqueles associados a eles eram considerados como a continuação natural do judaísmo. Isso vai em linha com o entendimento dos primeiros cristãos de que eles eram o verdadeiro Israel. Eles eram o verdadeiro Israel. Eles eram a verdadeira circuncisão. Eles eram os verdadeiros descendentes de Abraão, porque Abraão foi justificado pela fé antes da lei. E os cristãos diziam que nós somos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Paulo, quando termina a carta aos Gálatas, ele cumprimenta a igreja dizendo que a igreja é o Israel de Deus. Então, se nós somos os descendentes, o remanescente, a verdadeira igreja, a descendência espiritual, o povo de Deus que continua o povo de Deus do Antigo Testamento, então é natural que os escritos dos fundadores da igreja na nova dispensação sejam colocados ao lado dos escritos fundadores da antiga dispensação. É por isso que os cristãos se atreveram a fazer o que para nós parece inominável. Se hoje alguém fosse fazer, é diferente, porque ninguém tem essa autoridade e ninguém tem essa capacidade que nós vimos que foi dada por Cristo aos seus discípulos. E, finalmente, a chegada do Espírito Santo sobre eles em Pentecostes, os sinais e prodígios realizados pelos apóstolos eram marca
de que eles eram de fato enviados por Deus. Então, isso levou aos critérios de canonicidade, uma vez que muitos livros foram escritos no século I e II. Autoria apostólica e ortodoxia. Esses livros estão de acordo com a regra da fé, estão de acordo com o Antigo Testamento e o ensino de Cristo e dos apóstolos. E um outro critério era a aceitação geral da igreja. Podemos dizer com segurança que no final do primeiro século, esses livros que nós consideramos como inspirados no Novo Testamento, eles já circulavam pelas igrejas, tanto ocidental quanto oriental, e tinham reconhecimento das igrejas como sendo palavra de Deus. Mas então, qual a necessidade, se eram reconhecidos já, qual a necessidade de uma definição, de um cânon? Alguns fatores precipitaram a definição do cânon do Novo Testamento. Primeiro, o aparecimento de um herege chamado Marcião. Ele era um mestre em Roma e ele viveu na metade do século II. Ele compilou seu próprio cânon, apenas o Evangelho de Lucas e 10 cartas de Paulo, e publicou esse cânon no ano 140. Qual o critério de Marcião? Marcião fazia uma distinção entre lei e graça. Tudo que fosse lei não era de Deus. Fazia parte do demiurgo, um Deus mau e cruel do Antigo Testamento, que mandava matar crianças, eliminar povos inteiros, diferente do Pai amoroso e bondoso de Jesus. Então, usando esse critério, ele separou e estabeleceu o seu próprio cânon. A igreja reagiu e disse: não, esse critério está errado. O Deus do Antigo Testamento é o Pai de Jesus Cristo, é o mesmo Deus nosso. E ele tem razão quando ele fez aqueles atos de guerra, porque ele estava usando Israel como instrumento de juízo de Deus contra aqueles povos que durante séculos mataram crianças, sacrificaram crianças, mataram pessoas e cometeram imoralidade, idolatria. Finalmente a ira de Deus veio sobre eles. Está certíssimo. Não tem nada incompatível com o Deus do Novo Testamento, que fulminou Ananias e Safira na hora. Não tem de fé, é o mesmo Deus. Mesmo Deus. E aí, Marcião foi considerado como herege, mas a igreja disse: é preciso a gente definir, então, que livros são, não é? Reconhecer que livros são inspirados por Deus. Aí, na mesma época, final do século II, século III, apareceu um outro herege, chamado Montano, da Frígia, que dizia que a revelação continuava. Não parou com os apóstolos, mas Deus continuava a revelar novas verdades. A igreja disse: não, peraí, nós não temos mais apóstolos, a revelação cessou, não tem mais novas revelações. E aí Montano e Maximílio e Priscila, que eram, se tiver alguém chamado Maximílio e Priscila aqui, eu peço desculpas, né? Mas Priscila é provável, mas a igreja excluiu e disse que eram hereges, não tinha nova revelação. O Montano dizia que o Espírito Santo vinha sobre Maximílio e Priscila e tocava como o vento que toca na harpa e assim por diante. E a igreja excomungou todos eles, dizendo: não tem mais revelação, acabou o período apostólico, nós temos a palavra dos apóstolos escrita, nós não temos revelação contínua. Então, quando aparece hoje em dia movimentos dizendo que Deus continua a revelar, que eles têm revelação e tudo mais, nós somos remetidos aos primeiros hereges cristãos que insistiam nessa questão de revelação, né? Insistiam nessa questão de revelação. Você pode notar que toda nova seita, ela começa com revelação. Os Mormons começaram com a revelação a Joseph Smith, Testemunha de Jeová, mesma coisa. O islamismo começa com a revelação do anjo Gabriel ao profeta Mohammed. E se você der uma olhada, tudo que vem depois do cristianismo sempre apresenta como base para a sua autoridade: Deus me deu, Deus me apareceu, Deus me concedeu, eu tenho essa visão, essa revelação da parte de Deus. A igreja, já nos primeiros primórdios, rechaçou isso aí e disse: não temos mais novas revelações, o tempo da revelação acabou. E aí então a igreja partiu para reconhecer o cânon. E aqui eu volto, estou caminhando aqui para o fim, né? Lembrando daquela mentira que eu contei para vocês ontem. A questão é,
foi a igreja que definiu a Bíblia ou o contrário? Porque tem um cânon, né? 66 livros. Quem é que diz que eram esses? Essa é a pergunta. Bom, como já disse, o cânon já existia antes de ser reconhecido formalmente. O Antigo Testamento estava completo e os escritos dos apóstolos e seus associados haviam sido colocados ao lado das escrituras hebraicas, formando o Novo Testamento e a escritura hebraica virando o Antigo Testamento. Quem fez esse processo? A autoridade apostólica da maioria dos 27 livros nunca foi realmente disputada, mas não tinha uma necessidade formal até que Marcião, Montano e o gnosticismo entraram em cena. A igreja não estabeleceu o cânon, que foi constituído por Cristo e seus apóstolos. A igreja apenas aponta para o cânon e diz: esses são os livros inspirados por Deus. Ela se baseia no cânon e não o contrário. E esse é o ponto central da disputa entre protestantes e católicos. Os católicos dizem que a igreja, porque definiu o cânon, está acima da Bíblia. Os protestantes dizem: a igreja nunca definiu o cânon. A igreja reconheceu, o cânon se impôs a sua autoridade. As pessoas liam a palavra de Deus, liam aqueles livros e percebiam que ela era a palavra de Deus. Tanto é que muito antes dos concílios que definiram, esses livros já rodavam e eram considerados como palavra de Deus. Tinha vários candidatos a entrar no cânon. Primeiro Esdras, segundo Esdras, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque ou Siraque, Canção dos Três Jovens, Susana, Bel e o Dragão, Oração de Manassés, 1º e 2º Macabeus, todos eles escritos no período intertestamentário e depois do Novo Testamento, que foram, olha, Pastor de Hermas, Epístola de Barnabé, Epístola de Clemente de Roma aos Coríntios, Segunda Epístola de Clemente, Homilia Antiga, Didaquê, o Ensino dos 12 Apóstolos, Epístola de Policarpo aos Filipenses. São mais de 300, 400 livros, evangelhos, livros de Atos, Apocalipses que foram escritos num período apostólico. Mas a igreja não aceitou nenhum deles. Evangelho de Tomé, descoberto recentemente. A gente sabia do Evangelho de Tomé, mas só recentemente é que apareceram manuscritos, fragmentos. O Evangelho de Judas. Vocês sabiam que tinha uma seita chamada Cainitas, cujo propósito era restaurar os bandidos da Bíblia? Então Caim era o herói deles, Saul era o herói deles e Judas era o principal dos discípulos. Sabe por quê? Porque Judas reconheceu que Jesus precisava morrer. Enquanto Pedro dizia: Senhor, o Senhor não vai para a cruz, e Jesus teve que dizer arreda Satanás. Enquanto Pedro não queria que Jesus fosse para a cruz, Judas entendeu que Jesus tinha que morrer. Por isso ele foi lá e entregou Jesus. Portanto, o herói da história é Judas. Então, o Evangelho de Judas narra essa história. E ele foi produzido pelos cainitas. Os primeiros cristãos tiveram a mesma reação que vocês tiveram, né? Quando eles leram aquele evangelho, disseram: isso aqui não é coisa de Deus, né? A gente sabe que Judas é um traidor. Ele traiu Jesus. E não era, apesar de estar entre os 12, mas não era do povo de Deus. Então, desde cedo, os primeiros cristãos fecharam nesse cânon de 66 livros que vocês têm agora, forçado pelas circunstâncias, fizeram uma definição formal nos concílios da igreja. No Concílio de Trento, eu já disse, não é? No Concílio de Trento teve uma contra-reforma e a Igreja Católica inseriu 7 livros a mais no Antigo Testamento para fazer a diferença entre a Bíblia Católica e o Novo Testamento. Mas nós ficamos com o que é historicamente o cânon bíblico. Então, queridos, essa é a história da formação do Novo Testamento e como ele foi parar ao lado do Antigo. E nós recebemos esses 66 livros, esse cânon sagrado, como sendo a revelação especial de Deus para o seu povo. É uma única mensagem, é um único autor, que é o Espírito Santo, que se valeu de diferentes pessoas, mas no geral a gente podia dizer
que o tema central do Antigo e do Novo Testamentos é o registro dos atos salvadores de Deus na história. A Bíblia é o registro dos atos salvadores de Deus na história. Como Deus agiu na história humana para nos livrar da perdição que os nossos pecados merecem. Atualmente nós temos, como eu disse, tentativas de colocar o terceiro testamento, né? O terceiro. Tem o primeiro, o segundo e agora tem tentativas. Por exemplo, o islamismo criou o livro chamado Corão. Alcorão significa o Corão, tá? Então o nome do livro é Corão. Então os islamitas pegaram o Corão, ou eu podia dizer, pegaram Alcorão, né? O Corão, e colocam ao lado da Bíblia. Eles não negam a Bíblia, os muçulmanos. Só que eles acham que o terceiro livro, que é o Corão, tem a revelação maior e final de Deus. O judaísmo colocou o Talmud ao lado das escrituras hebraicas, que eles leem e consideram autoritativo. As testemunhas de Jeová colocaram os escritos de Charles Taze Russell. O adventismo, algumas linhas adventistas colocam os escritos de Ellen White como sendo autoritativo. O mormonismo colocou o livro de Mormon, que foi dado por revelação a Joseph Smith, em placas de ouro escrita em egípcio antigo, que o anjo Moroni, que significa filho de Mormon, ajudou Joseph Smith a traduzir. E o catolicismo romano coloca ao lado dos dois testamentos a tradição e as decisões do magistério católico encabeçado pelo Papa como sendo ou tendo a mesma autoridade das Escrituras. Por exemplo, eles creem que a tradição da igreja se desenvolve continuamente. Vocês sabiam que o último dogma da Igreja Católica foi em 1950? E que esse dogma é a ascensão de Maria aos céus em corpo. Maria subiu aos céus exatamente como Cristo também subiu. Isso é um dogma da Igreja Católica de 1950 que todo católico tem que aceitar. Protestante pode protestar quando o pastor chega e ensina alguma coisa, né? O pastor diz assim, vamos pintar a igreja de preto, botar umas luzes estroboscópicas aqui e tocar um funk aqui paulista para a gente adorar Jesus. Os membros da igreja podem protestar. Ele diz, não, pastor, não vai ser assim não, você está enganado, não é verdade? Mas quando o Papa fala ex cátedra nos seus dogmas, o católico tem que aceitar, ele não pode discordar. Nós podemos, na igreja presbiteriana, por exemplo, se o Supremo Concílio toma uma decisão dizendo que as crianças podem participar da ceia do Senhor, eu vou mandar um documento para o Supremo Concílio argumentando biblicamente e dizendo que não tem base bíblica para a criança participar da ceia do Senhor, até que ela possa discernir o corpo de Cristo nos elementos. Enquanto isso não acontece, ela não pode fazer sua profissão de fé e participar da ceia do Senhor. Eu tenho o direito de protestar, mas o católico não pode fazer isso. Por quê? Porque é visto como tão autoritativo quanto a Bíblia, palavra de Deus. Qual é a diferença dos reformados para todas essas linhas que eu falei? É o tema desse congresso, somente a Escritura. E quando a gente diz Escritura, são os 66 livros que compõem o cânon. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Tem revelação nova? Não. Tem Deus está se revelando ainda? Não. Você quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e você vai ouvir a voz de Deus. Você quer direção para a sua vida? Estude a palavra de Deus. Lá você tem os princípios necessários que você carece para viver aqui nesse mundo. Ame esse livro, respeite esse livro, leia esse livro, faça dele sua única regra de fé e prática, porque de fato é a palavra de Deus que chegou até nós. Amém?